de patologia renal, então ele esteve presente aqui nesse primeiro simpósio, que foi um marco histórico antes da pandemia, e o Davi tem um currículo, apesar de ser tão novo, né, ele tem um currículo tão grande. Davi foi graduado pela Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas, fez residência em patologia, fez mestrado, né, na patologia da Universidade Federal de Minas Gerais, e hoje ele atua principalmente como nefropatologista, tem vários trabalhos publicados, já tem orientação, eu vi que ele fez algumas ligas e tudo mais, e o que é importante é que ele está aqui conosco hoje para falar do tema da rejeição aguda em transplante, que é uma das especialidades dele. Davi trabalha como patologia no Instituto de Nefropatologia e também no Instituto de Pneumopatologia, que são as duas áreas onde ele mais atua, embora seja um patologista geral, mas ele atua nessas principais áreas, em glomerulopatias, e o transplante e as doenças pulmonares intersticiais. Então, eu vou deixar com o Davi, vai nos apresentar hoje a rejeição aguda, quais são os tipos e a classificação, e vocês, por favor, fiquem à vontade depois para fazerem as perguntas ao Davi, que eu acho que vai ser de grande proveito. Davi, muito obrigada pela sua presença. Bom dia a todos, bom dia, doutora Maria Alice, obrigado pela apresentação e pelas palavras, mas, na verdade, eu que fico muito feliz de poder estar participando aqui das reuniões da nefrologia do Hospital de Base e poder também ouvir um pouquinho aí da experiência de cada um. Eu vou abrir aqui a apresentação. Hoje eu estou com a voz um pouco rouca, que eu tive uma infecção de garganta recente, mas espero que esteja audível, que vocês consigam entender bem. Qualquer coisa, só pedir aí para eu falar novamente que eu falo, tá bem? Obrigada, Davi. Está dando para ouvir muito bem. Então, pessoal, um bom dia a todos. Espero que seja uma manhã proveitosa, espero que seja uma discussão proveitosa para todos nós. Mais uma vez, agradecer a doutora Maria Alice pelo convite, pelas palavras. É muito bom poder estar aqui hoje falando, contribuindo um pouquinho, né, com a parte da patologia aí do transplante renal. A doutora Maria Alice falou que eu ia focar aí nas lesões agudas, realmente vai ser o foco da apresentação, mas para não ficar faltando algo, eu acabei colocando também um pouquinho, falando das rejeições crônicas, mais sucintamente, para a gente também não demandar todo o tempo da reunião só falando de lesão patológica, a gente também tem um tempo aí no final para poder discutir. Então, eu vou tentar mostrar o que é mais importante, ser breve em algumas coisas, mostrar um pouquinho melhor algumas outras coisas, mas eu fico à disposição aí no final da apresentação para poder discutir melhor algum assunto, poder tirar alguma dúvida, poder responder alguma coisa que tenha ficado aí em aberto durante a apresentação. Então, vamos lá começar. Quando a gente fala em transplante renal, a gente tem que lembrar de algumas coisas. Primeiro, um transplante, ele é um rim também. Então, além dele ser aí um alvo de agressão aloimune, então a gente vai ter uma divisão didática falando das alterações aloimunes, das rejeições mediadas por anticorpo e também da rejeição celular. A gente tem que lembrar que o rim é um órgão a mais, né? Esse enxerto está vindo como um órgão a mais para o corpo. E isso também pode ser alvo de alterações não alimunes, como processos infecciosos, necrose tubular agudas, nefropatias, doenças linfoproliferativas, hipersensibilidade a drogas, alterações anatômicas e vasculares durante a anastomose do enxerto, lá no ato cirúrgico desse transplante renal. E também lembrar que esse paciente ele pode ter sido, né, aí ter tido uma alteração da sua função renal devido a uma glomerulopatia ou alguma nefropatia, que pode recorrer no enxerto, ou ainda ele apresentar uma glomerulopatia de novo, uma nova glomerulopatia surgindo naquele enxerto renal. E aí a pergunta, será que vale a pena biopsiar esse paciente transplantado? Quais são as informações que uma biópsia poderia nos dar? Olha, por enquanto não existem marcadores sorológicos ou urinários que permitam afirmar com assertividade elevada se o paciente pode estar tendo uma alteração alimune ou não do seu enxerto, a biópsia continua sendo o padrão ouro. A gente tem a importância da biópsia renal no paciente transplantado renal, ela é capaz de mudar a conduta clínica em 42% dos casos no primeiro mês, 56% no primeiro ano, 39% após o primeiro ano,
e ela é capaz também de evitar uma imunossupressão desnecessária em qualquer época do enxerto em aproximadamente 20%. Na prática nossa, lá da patologia, a gente já recebeu alguns casos que foram pulsados empiricamente, suspeitando que era uma rejeição, que era uma alteração autoimune, e o paciente estava aí com a pielonefrite, o paciente tem uma infecção pelo polioma vírus. Então, o ideal é realmente, sempre que possível, biopsiar o paciente, avaliar as condições clínicas do paciente, saber se ele tem condições de ser submetido à biópsia, porque ela vai ser capaz de falar não só das alterações autoimunes, mas também de diversas alterações não autoimunes a que esse transplante, a que esse enxerto está sujeito. Mas, é claro, a biópsia ela não é isenta de risco. Uma biópsia renal ela pode ter um risco aí de aproximadamente 0,4% de apresentar algum grau de hemorragia pós-procedimento, que na maioria dos casos é hemorragia leve, pericapsular, né, peri-região da face de Gerota lá, não costuma ser hemorragia de grande monta, e uma complicação um pouco mais grave, que pode trazer um pouco mais de complicação, é a perfuração de alguma alça intestinal devido à localização desse enxerto renal próximo à localização pélvica ali, pode transpassar a agulha e perfurar uma alça intestinal, e aí ter o risco de peritonite, mas isso corresponde à minoria dos casos. Quando a gente fala em biópsia no transplante renal, cada serviço vai ter o seu protocolo. Na maior parte do Brasil, as biópsias renais elas vão ser realizadas quando o paciente apresenta alguma alteração laboratorial ou alguma alteração clínica que possa estar aí, traduzindo alguma alteração desse enxerto. Mas quando a gente fala em biópsia, a gente também tem que lembrar que existem biópsias protocolares. Nos serviços que realizam biópsias protocolares, especialmente alguns serviços europeus e americanos, essas biópsias são realizadas em tempo zero, nos primeiros 2 anos, com 3, 6, 12 e 24 meses, e nos transplantes mais tardios, com 5 e 10 anos. E, claro, sempre que houver alteração, a gente também tem que biopsiar esse paciente para fazer uma elucidação diagnóstica do porquê ele está apresentando alguma alteração, seja da função renal, seja o surgimento de uma proteinúria, seja o surgimento de hematúria de origem glomerular. Então, esses seriam aí motivos para também realizar a biópsia renal. Com relação à biópsia em tempo zero, apesar dela não ser realizada em muitos locais, ela é capaz de trazer uma quantidade de informação muito grande para o patologista, para o morfologista, e também para o clínico que vai receber o resultado dessa biópsia depois. Quando a gente faz biópsia em tempo zero, a gente tem a capacidade, a gente consegue reconhecer quais lesões já estariam presentes naquele enxerto ao momento do transplante. Por exemplo, é comum o paciente ter uma função retardada do enxerto nas primeiras semanas. A gente percebe que isso acontece mais frequentemente quando o receptor recebeu um rim doado de um doador com critérios expandidos. A gente consegue ver essas alterações já lá na biópsia em tempo zero. Então, a gente conseguiria ver espessamento vascular, fibrose intersticial, atrofia tubular, glomerulosclerose global. A gente consegue ver se o tempo de isquemia fria, né, tempo de isquemia fria mais prolongado, também pode cursar com a função retardada do enxerto. A gente consegue ver o grau já de autólise, de citólise que a gente tinha naquele enxerto antes de ser implantado no receptor. Então, a biópsia em tempo zero ela é capaz de trazer uma grande quantidade de informações e muitas vezes diferenciar o que é lesão que já existia no doador e o que é lesão que está surgindo agora no receptor. Para a gente pensar numa amostra satisfatória, a gente tem que lembrar primeiro que na microscopia óptica do paciente transplantado, a gente vai fazer sempre 4 colorações. Na verdade, em toda biópsia renal, serão feitas essas 4 colorações do HE, do PAS, da prata e do tricrômico, para poder analisar melhor as estruturas glomerulares e estruturas tubulointersticiais. E para a gente falar que uma amostra ela é satisfatória, a gente tem que ter para a microscopia óptica, só para a microscopia óptica, 2 fragmentos, 7 glomérulos, 2 artérias, córtex e medula. Isso vai aumentar a assertividade do diagnóstico de maneira muito importante para o paciente. Quem vai se beneficiar vai ser o nosso paciente. Davi, então quer dizer, se eu só conseguir coletar por dificuldade técnica um fragmento,
Eu não vou conseguir dar diagnóstico? Consegue sim. O rendimento diagnóstico ele é menor, mas ele é possível. Como a gente consegue observar aqui, o rendimento diagnóstico cai em algumas situações, mas essa biópsia vai ter sim viabilidade, vai ter sim importância de ser analisada. Então, coletou um só fragmento, manda para análise que a gente vai conseguir dar algum diagnóstico na maior parte dos casos. Isso aqui é uma biópsia satisfatória. Eu tenho 2 fragmentos. Cada bolinha azul que surgiu agora corresponde a um glomérulo. Então, a gente tem mais de 7 glomérulos na amostra. Cada bolinha que surgiu agora em cor vermelha corresponde a uma secção arterial. Então, nós temos 3 secções arteriais. E ampliando ali a ponta de um dos fragmentos, nós temos parte de medula também. Então, aqui preenche todos os critérios necessários para ser considerado uma amostra satisfatória. E quando a gente pensa em calibre da agulha, se a gente, patologista, pudesse escolher e não fosse trazer nenhum risco para o paciente, a gente iria escolher a agulha 14, que é que daria aí uma maior quantidade de representação glomerular, maior quantidade de representação do parênquima renal. Mas se a gente tiver que escolher pensando no paciente e pensando em amostra, a gente escolhe a agulha 16. A agulha 16, em relação a 18, ela representa um risco adicional de sangramento de 1 para 1.000 pacientes biopsiados. E mesmo assim, se a biópsia for realizada tangenciando o córtex, priorizando o córtex, evitando região justa medular e medula, que tem os vasos mais calibrosos, a gente vai ter aí fragmentos muito bons para serem analisados, praticamente sem risco adicional. Então, se puder escolher, a gente escolhe a 16. Vai ser boa para o patologista e também vai ser boa para o paciente. E como que a gente vai agora analisar essa biópsia? Quem que faz essa uniformização das características morfológicas para que a gente possa chegar a um diagnóstico assertivo? Então, a classificação ela é feita por Banff, é uma classificação que ela é modificada a cada 2 anos. Existe uma reunião nos anos ímpares, geralmente no final do ano, e no início do ano par é feita a publicação referente à reunião do ano anterior. Então, a gente teve aí uma reunião no ano de 2019, lá em Pittsburgh, onde foi discutido aí os estudos, né, ao longo de 2 anos, e em 2020 a gente teve o dado publicado dessa reunião. Em maio de 2020 saiu a publicação. E o objetivo dessa classificação é fazer com que um patologista no Brasil, nos Estados Unidos, na Índia, na China, onde quer que ele esteja, ele vai observar os achados morfológicos e ele vai dar o mesmo diagnóstico para o paciente. O objetivo é manter uma reprodutibilidade, uma assertividade dessa biópsia. Pode ser que eu olhe uma biópsia e eu acho que o grau da glomerulite, por exemplo, foi um G2. A doutora Maria Alice olhou a biópsia e ela achou que era um G3. Mesmo assim, a gente vai dar o mesmo diagnóstico para o paciente, devido a essa característica de reprodutibilidade da amostra, da biópsia, para o paciente. Então, onde quer que esteja o patologista, se ele for um patologista treinado, um morfologista treinado em análise de biópsia, ele vai conseguir ter uma assertividade muito alta e um índice kappa também elevado. Então, o que o Banff trabalha? Ele trabalha mais especificamente com as alterações aloimunes no enxerto, portanto, com as rejeições celular e humoral. Lembrando que cada rejeição ela tem as suas características de lesão aguda e ela também vai ter as suas características de lesão crônica. E algo que já se comenta há alguns anos, desde o Banff 2013, 2015, 2017 e 2019, a gente tem que lembrar que em algumas condições a gente pode ter sobreposição dessas 2 formas de agressão à imune. Então, pode coexistir rejeição celular e humoral em um mesmo paciente. Aqui a gente está vendo o que é um rim normal para poder comparar mais à frente. Aqui a gente vê que um glomérulo normal é um glomérulo sem inflamação, sem esclerose, sem lesões proliferativas. Então, o rim normal é isso. Eu não tenho alterações inflamatórias, não tenho alterações proliferativas e não tenho alterações esclerosantes. Afastando um pouquinho aqui essa imagem, a gente vê que os túbulos, o compartimento túbulo intersticial também não pode ter nada disso. Nada de inflamação, nada de agressão, nada de fibrose. Isso é o normal. Afastando mais um pouquinho, a gente consegue ver aqui
algumas arteríolas interlobulares, e essas arteríolas interlobulares estão com a parede fina e delicada. Então, compartimento vascular também sem qualquer tipo de agressão. Isso aqui que vai ser um rim normal. E é em cima desse rim normal que vão vir as alterações alimunes. E quem é o alvo dessa agressão? Quando a gente fala em rejeição humoral, a gente tem que lembrar que o alvo da agressão, lembra lá aqueles complexos para poder ele ter é o meu endotelial. O endotélio é que vai ser o alvo, é ele que está expressando aqueles complexos de incompatibilidade. Por isso, vai ser o alvo da agressão. E por isso, quando a gente tem uma rejeição humoral, uma rejeição mediada por anticorpos, a gente vai identificar a inflamação microvascular. Os vasos mais delicados e pequenos do rim vão apresentar leucócitos no seu interior, que vão ser os capilares glomerulares, então a gente teria uma glomerulite, e vão ser os capilares peritubulares, a gente vai ter uma pericapilarite. O outro alvo, né, da alteração alimune vai ser a rejeição celular. Então, na rejeição celular, a gente vai ter um outro protótipo, um outro padrão de lesão. Agora, o alvo vai ser o meu túbulo e vai ser o meu interstício. Então, na rejeição celular, o cargo-chefe, a lesão morfológica mais importante que eu vou procurar e a mais comum de observar, vai ser a inflamação intersticial e a agressão tubular. E quando a gente pensa em mecanismos aí, tem uma sequência lógica, o que é agudo, se continua ali a agressão aguda acontecendo de maneira repetida, isso vai sofrer alteração morfológica cronicamente. Então, a agressão de um capilar peritubular cronicamente é a multilaminação, que a gente vê na microscopia eletrônica. Do capilar glomerular, vai ser aquela duplicação da membrana, a chamada glomerulopatia do transplante. Então, tudo segue uma sequência lógica. Eu inflamo, faço a agressão. Essa agressão pode ser aguda, e a gente vai ver o que é que essa agressão aguda vai mostrar. Se ela persiste naquele parênquima, naquele glomérulo, a gente começa agora a ter as consequências, que vão ser a multilaminação e a duplicação da membrana. Mesma coisa da rejeição celular. Se a gente agride o túbulo, agride o interstício, a gente vai ter fibrose intersticial e atrofia tubular. Ficou faltando eu falar de um componente, que são as artérias. E as artérias vão ser alvo de quem? Vão ser alvo de ambos. Isso também já se fala há alguns anos, que a artéria ela pode ser alvo tanto da rejeição celular quanto da rejeição humoral. Então, a gente aí tem letra para poder brincar demais no transplante renal. Cada letra um significado. Cada letra a gente vai juntando com outras letras para poder chegar aí a uma alteração morfológica e faça aí a uma assertividade diagnóstica do paciente. Então, a gente vai brincar com essa sopa de letras. Mexi em algumas letras, selecionei algumas mais importantes relacionadas à rejeição celular. Aquelas que falam da inflamação e daquelas que falam do compartimento tubular. Tanto as lesões agudas quanto as lesões crônicas. Cada letrinha dessa, ela vai se encaixar para poder compor uma dessas alterações. Um transplante que tem alterações borderlines para a rejeição celular, um transplante que tem rejeição celular com características agudas, um transplante que tem alterações compatíveis com rejeição crônica. Enxugando um pouco essa tabela sobre isso aqui. Então, a gente tem um quadro agudo que pode ser borderline, grau 1, grau 2, grau 3, graus 1 e 2, eles se subdividem em A e B, e a gente também tem algumas letrinhas, algumas graduações que vão estar relacionadas à rejeição crônica, que vai ser aí subdividida no grau 1 em A e B. Então, cada letra, não vou especificar, isso aqui é só para saber que existem. Tem letra que está relacionada com a quantidade de célula inflamatória. Tem letra que está relacionada com o percentual de agressão. Algumas misturam as duas coisas. Algumas misturam, além do percentual de agressão,
também mistura a quantidade de células. Então, a gente intersticial em área de parênquima cortical não cicatricial, inflamação intersticial em área cicatricial, inflamação total, juntando aí as duas regiões cicatricial e não cicatricial. A gente tem agressão tubular em área não cicatricial. A gente tem agressão tubular em área cicatricial. Também tem agressão tubular em área total. Também tem a agressão vascular. Lembra que a arterite entra nos dois componentes, tanto celular quanto humoral? Na celular, ela também vai participar de uma agressão. E ela vai ajudar aí a tipificar os graus 2 e 3 da rejeição celular. Então, vamos começar com o borderline. Olha o que aconteceu com a classificação. Pessoal, só para poder mostrar brevemente isso aqui, 41% dos casos de borderline, eles eram encaixados nisso daqui. E aí o Banff-19 veio e cortou. Então, a maior parte dos casos, uma boa parte dos casos borderlines para rejeição celular, agora vão entrar como alteração discreta no transplante renal. Então, a gente retirou todos os casos que não tinham inflamação intersticial. Modificou e agora é assim. O que é a classificação nova? Para eu ter borderline, eu vou ter que ter ou inflamação intersticial discreta, ou agressão tubular discreta, ou as duas coisas. Então, se a minha inflamação intersticial ou minha agressão tubular é discreta, isso é borderline. E o borderline, pessoal, não significa dizer que é rejeição celular. O borderline é em cima do muro. O borderline é aquilo que o patologista, o morfologista, não consegue apenas pela morfologia falar se é rejeição ou não. Por isso que ele recebe o nome de borderline, né? Na borda da linha. Ele é o em cima do muro. O paciente pode ter uma rejeição, e aí ele vai piorar esse quadro depois, ou o paciente poderia não ter uma rejeição e ter uma melhora do quadro, mesmo sem tratamento específico para rejeição celular. Então, olha esse caso aqui. Esse é um caso que vai ajudar bem essa mudança aí de 2017. Esse caso foi analisado lá no laboratório no ano de 2018, e ele tinha uma inflamação intersticial discreta. A gente consegue ver que a inflamação intersticial bem discreta, menos de 10% do parênquima. Então, era um I0. Quando a gente ia no túbulo, a gente vê que tem leucócitos, esses pontinhos pequenininhos mais escuros aqui dentro são leucócitos. A gente tem leucócito aqui dentro do epitélio tubular. A gente tem agressão tubular discreta. É um T1, então isso era um I0 com T1. A gente chamava de borderline em 2017 e virou alteração discreta agora em 2019. A gente vê que é um caso aí que modificou, né, de um ano para o outro devido à nova classificação. Com relação à rejeição celular, a gente tinha uma classificação de 2017 que a única alteração foi tirar a inflamação discreta. O restante permaneceu todo igual. Então, em 2019, o que é que nós temos que ter? Associada a uma agressão tubular moderada ou acentuada. E quem manda na classificação é a agressão tubular. Se ela for moderada, grau 1A. Se ela for acentuada, grau 1B. Então, aqui nós temos a inflamação intersticial, mais importante, como a gente consegue ver, uma área não inflamada, uma área inflamada. Vamos agora ampliar para ver se tem agressão tubular. Olha só, tem agressão tubular. Vários leucócitos dentro do epitélio tubular. Então, tem vários leucócitos. Cada núcleo desse pequenininho, mais escurinho, corresponde a um linfócito, e a gente tem linfócito aí agredindo o epitélio tubular. Nesse túbulo aqui também tem linfócitos ultrapassando a membrana basal tubular. Então, nós estamos diante de uma tubulite. E é uma tubulite, pelo menos, moderada aqui. Tem que contabilizar, mas essa aqui saiu como uma tubulite moderada. Nesse outro caso, mais inflamação do que no anterior, inflamação acentuada, e a agressão tubular, a gente tem mais núcleos de leucócitos do que núcleo de epitélio tubular. A gente aqui tem uma agressão tubular acentuada. Isso aqui vai ser uma tubulite acentuada. Então, vai ser 1B.
A gente tem os graus 2 e 3, que estão relacionados à agressão vascular. Uma agressão vascular do endotélio vai ser 2A. Uma agressão vascular que pega endotélio e parte da parede arterial, a gente tem uma rejeição do tipo 2B. E como a gente vai ver mais para frente, se a gente tem necrose da parede ou inflamação transmural, isso vai ser já o V3, que vai ser o grau 3. Então, quem determina agora os graus 2 e 3 é a forma com que nós estamos tendo essa agressão da parede arteriolar. Então, aqui, ó, a gente vê leucócito logo abaixo do endotélio. O endotélio aqui mais longitudinal e leucócito abaixo dele. A gente tem agressão desse endotélio. Então, a gente tem agressão vascular aqui. A gente tem agora, olha só, o endotélio está aqui. E a gente tem inflamação, ó, tem até um leucócito aqui abaixo do endotélio, mas o processo inflamatório está chegando aqui já próximo à camada muscular. Já até está chegando quase na camada muscular. Então, já ultrapassou o endotélio. Então, aqui é um grau de inflamação arterial moderado. Então, aqui vai ser um 2B, é mais que o anterior. Conforme a gente aumenta o BANF, a gente vai piorando o prognóstico desse paciente. E o grau 3, como já comentado, é o mais alto grau de lesão da parede vascular, é a pior lesão morfológica que a gente pode ter na alteração autoimune, seja celular ou humoral. Aqui a gente tem uma necrose da parede arteriolar no paciente transplantado. Foi uma lesão muito grave, o paciente perdeu o enxerto aqui. E, falando aí brevemente da crônica, a gente segue o mesmo raciocínio, pessoal. Se eu inflamo o intestício, o meu intestício vai fibrosar. A área de inflamação vira fibrose. Se eu não conseguir resolver a tempo, ou se ficar tendo agressões de maneira repetida, ele vai fibrosar. Então, eu vou ter fibrose intersticial. Se eu faço agressão do meu túbulo, eu mato o meu túbulo. Eu faço fibrose, eu faço atrofia tubular, que é o outro componente. Então, na minha rejeição crônica, eu tenho fibrose intersticial e atrofia tubular, que é a sigla IFTA. Mas para a gente confirmar que esse quadro crônico ele veio de uma rejeição celular, a gente tem que estar vendo essa rejeição acontecendo. Então, ela tem que ser uma rejeição crônica, celular, mas para a gente falar, a gente tem que ver critérios de atividade, que vão ser a tubulite moderada ou a tubulite acentuada. E a gente vai graduar como o grau 1A ou grau 1B, a depender do quanto que eu faço agressão tubular. Então, olha esse caso aqui. Eu tenho inflamação intersticial difusa, aqui é no HE. Eu tenho até um espessamento vascular, que vai ser o outro padrão de lesão. Então, lembra que o vaso pode ser comprometido? Esse vaso ele pode espessar. Eu tenho uma fibrose intimal desse vaso, por isso que ele está com um lúmen tão pequenininho aqui. Quando eu aproximo, e agora eu coloco no tricrômico para poder avaliar melhor o grau de fibrose, o quanto que eu tenho de tecido conjuntivo nesse meu intestício, eu percebo que eu já começo a depositar realmente fibrose. Eu comecei a depositar fibras colagênicas no meu intestício, comprovando que o quadro já é crônico. E quando eu avalio aqui, né, o meu túbulo, eu vejo a presença de leucócitos no seu interior. Então, aqui eu tenho atividade ainda dessa rejeição celular. Então, eu tenho fibrose intersticial, atrofia tubular. Eu tenho critérios de cronicidade. E aqui eu consigo observar a presença de agressão tubular moderada, critérios de atividade. Então, isso é uma rejeição crônica celular em atividade, grau 1A. Ok? Se tiver uma tubulite acentuada, grau 1B. Aqui eu consigo ver aquele vaso, né, com espessamento intimal, olha a espessura da parede arterial e compara com o lúmen. A gente teve aí um espessamento dessa parede arterial, que acontece também na rejeição crônica. Aqui a gente vê a presença de túbulo completamente destruído aqui no meio. Aqui é uma agressão severa. Esse seria, portanto, grau 1B. E a outra forma de rejeição celular crônica, então uma forma crônica é fibrose intersticial e atrofia tubular, sempre com atividade. E a outra forma é a artéria. Lembra que a artéria também pode ser comprometida? Então, se a gente tem esse espessamento intimal,
Mas, para a gente confirmar que é da rejeição, a gente tem que ter atividade. Então, o espessamento intimal associado a uma agressão, olha, cada pontinho desse daqui corresponde a um leucócito. A gente, além de ter o espessamento intimal, que dá para ver bem aqui na cor azul, no tricrômico, a gente também tem esses pontinhos mais escuros, arroxeados, que são os leucócitos. Então, isso aqui é um padrão de rejeição crônica celular em atividade grau 2. É uma lesão pior do que a grau 1. Lembrar que não é exclusivo de rejeição celular, porque a agressão da parede arterial também pode surgir na rejeição humoral. E aí, vamos embaralhar novamente essas letras. Vamos embaralhar e agora vamos falar das letras relacionadas à rejeição humoral. Lembra que rejeição humoral é inflamação microvascular. Lembra que a rejeição humoral ela vai estar mais relacionada aos glomérulos e aos capilares peritubulares. Então, nós temos aqui as letrinhas relacionadas a ela. E aí a gente tem, né, a categoria 2, que trabalha a rejeição humoral. Quando a gente abre lá aquele quadro lá do Banff, a gente tem aí um texto bem grandão. Mas dá para facilitar. Rejeição humoral, ela segue um critério lógico. Como é essa rejeição humoral? O que é que ela vai seguir? A gente tem que ter 3 evidências, seja ela aguda ou crônica. Evidência histológica, evidência do complemento. Lembra do complemento, o famoso C4D? Vamos falar um pouquinho sobre ele. A gente tem que ter evidência que o complemento está sendo ativado pela via clássica e que fração desse complemento é depositada lá no capilar peritubular. E a terceira evidência vai ser a evidência laboratorial, né, da patologia clínica, que nós vamos ter aí a presença do DSA, os laboratórios de imunologia de patologia clínica, é que vão nos dar essa informação, se tem presença de DSA ou não. Então, tanto a aguda quanto a crônica, seja ela com ou sem atividade, vão ser essas mesmas formas. O que vai modificar? Na aguda, a minha evidência morfológica é uma. Na crônica, a minha evidência morfológica é outra. Nós podemos ainda ter um outro tipo de rejeição, que é a hiperaguda, é aquela que acontece minutos, segundos ou horas após ser estabelecido aí o fluxo vascular para o enxerto. Ela é uma forma muito dramática, que o paciente vai perder o enxerto, ele vai cursar com muitos trombos, com muita necrose, e o paciente vai acabar perdendo. Nós vamos focar para poder, né, trabalhar melhor no que é mais comum com as rejeições aguda e crônica. Davi, você falou que o mecanismo de lesão era o endotélio, mas por quê? Como que acontece isso? Olha só o que é que nós vamos ter, pessoal. A gente tem o endotélio, e na superfície do endotélio, todo mundo vai expressar epítopos, que para o seu próprio corpo não é antigênico. Né? Você não vai produzir anticorpo self, para você mesmo. Você vai produzir anticorpo contra um antígeno que seja diferente do seu. Então, quando a gente, né, tem um rim que ele é recebido por então tem um rim doado, né, então um doador doou para um receptor. Esse rim vai ter partículas na superfície desse endotélio que vão ser considerados antígenos para esse receptor. E ele começa a fazer anticorpos antidoador. E é por isso que é tão importante averiguar quais pacientes já são hipersensibilizados antes do transplante, porque eles vão ter um risco maior de fazer esse padrão de lesão. Então, nós vamos produzir anticorpos antidoador que vão atuar contra os complexos de descompatibilidade, tanto classe 1 quanto classe 2, da célula endotelial. O endotélio é o alvo. Isso vai explicar morfologicamente a glomerulite e a pericapilarite. Então, a gente tem esses epítopos. Então, anticorpo mais antígeno, a gente forma o complexo antígeno-anticorpo. Pessoal, formou o complexo antígeno-anticorpo, a gente vai ter ativação agora das vias inflamatórias. Vai chegar leucócito, vai ser ativado o complemento. O complemento é um mecanismo protetor nosso. E como a gente está tendo aí um órgão estranho, um antígeno diferente do nosso corpo, a gente começa a ativar o complemento. Nós temos 3 vias de ativação do complemento. Nós temos a via clássica, a alternativa e da lecitina. A via que é a ativação, quando nós temos complexo antígeno-anticorpo, vai ser a via clássica. Então, nós vamos analisar algum componente da via clássica. É por isso que a gente utiliza
o C4D nessa pesquisa, porque o C4D ele vai se depositar lá naquele endotélio lesionado. Então, ele denota a ativação do complemento e a deposição desse complemento lá no endotélio. Davi, qual é a função do sistema complemento? Para que ele serve? Ele é um sistema de destruição. O objetivo dele é formar o famoso complexo de ataque à membrana, que é uma molécula que é muito trabalhada aí nas doenças do complemento, a molécula lá, né, que vai C5b9. Ele que é o complexo de ataque à membrana. Esse complexo de ataque à membrana vai fazer o quê? Criar poros na minha célula, expor o conteúdo intracelular para o meio extracelular, e daí, tchau, célula. Ela vai morrer, ela vai ser destruída. Se a gente mata esse endotélio e expõe a matriz, né, da membrana basal, a gente agora está indo para o próximo ponto de gravidade da rejeição humoral, que é a formação do trombo. Então, desnudou o endotélio, expôs colágeno, vai ter ligação, fator von Willebrand, glicoproteína 1B, adesão plaquetária. Da adesão plaquetária, agora vem glicoproteína 2B, junto com glicoproteína 3A, agregação plaquetária. Da agregação plaquetária, ativa a cascata de coagulação, a gente vai depositar, o fibrinogênio é convertido em fibrina, a fibrina vai ser depositada e a gente pode ter trombo. É por isso que microangiopatia trombótica pode ser uma característica morfológica da rejeição humoral, tá bem? Então, visto esse mecanismo inicial, agora a nossa sequência é mais rápida. Só esse slide aqui, que é um pouquinho mais demorado. Então, a gente tem que ter as evidências morfológicas, tanto na aguda quanto na crônica. A evidência morfológica da aguda, ela é principalmente a inflamação microvascular, que são glomerulite e pericapilarite. Lembrando que existem algumas outras alterações morfológicas, como inflamação da artéria, que vai ser a arterite, né, a endotelite, microangiopatia trombótica, a gente acabou de comentar como que se dá esse efeito, e até mesmo uma lesão até mais branda, como, por exemplo, necrose tubular aguda, também pode entrar aí como uma lesão morfológica de rejeição humoral. Quando a gente fala em interação do complemento, o mais clássico que a gente quer é que o complemento deposite lá no capilar peritubular. Aqui no laboratório, em Belo Horizonte, a gente utiliza a via da imunohistoquímica, a gente conseguiu padronizar melhor, a gente gosta mais de utilizá-la. Então, depositou, nem que seja um capilar peritubular, mas depositou toda a sua superfície, a gente vai ter positividade e comprova a interação. Às vezes, a gente não deposita complemento, e hoje em dia é muito trabalhado. Inflamação humoral, né, rejeição humoral, sem deposição do complemento. Ela existe. E não precisa depositar o complemento para a gente inferir que tem ativação do complemento. Se essa inflamação microvascular ela for moderada, somar uma pontuação a partir de 3, né, maior que 2, a gente pode inferir que ele está depositando o complemento. Mas a gente tem que ter, pelo menos, algum grau de glomerulite. É a única coisa que fala. Tem que ter glomerulite e tem que somar 3. Fez isso, é a mesma coisa que depositar o complemento. Eu não preciso mais depositar complemento para dizer que eu tenho rejeição humoral, tá bom? Se eu tiver já inflamação microvascular moderada, isso já é indício de ativação do complemento. E tem alguns testes de expressão gênica que também são utilizados, estão sendo aí, né, lá na França, tem alguns locais da França que já validam alguns especificamente, mas só para aquele serviço, eles não são utilizados, eles não foram incorporados ao Banff ainda. Talvez com mais pesquisa, maior reprodutibilidade, a gente modifique aí no futuro esse item 2.3. E a última seria o DSA, a presença do DSA. Saiu DAS aqui, mas é DSA. E aí, o que é que a gente vai ter? Davi, e se o DSA for negativo, a gente não vai ter rejeição humoral? Hoje em dia, não. Se a gente tiver inflamação microvascular moderada, com evidência de deposição imunohistoquímica ou por imunofluorescência do C4D, o DSA pode ser dispensado. Ou não precisa ser realizado, ou, se ele for realizado e vier negativo, problema, continua sendo rejeição humoral do mesmo jeito. Então, se a gente tiver aí a ausência do DSA, mas preencher os 2 primeiros critérios, a gente também configura uma rejeição humoral.
Então, algumas pequenas conclusões: glomerulite tem maior especificidade que pericapilarite, e a gente pode dispensar a deposição imunoquímica por imunofluorescência do C4D, ou a gente pode dispensar o DSA. Dispensa só um dos dois, né? Tem que ter complementação dos outros. Então, aqui a gente está vendo como que é morfologicamente a rejeição humoral. Olha essa minha alça capilar glomerular. Eu tenho um leucócito no interior dela. Tenho mais aqui, tenho mais 2 leucócitos aqui, tenho 3 leucócitos aqui, vários leucócitos. Então, isso é a característica mais básica da rejeição humoral. A glomerulite e, tá aqui, mais glomerulite, coloração da prata. A gente vê glomerulite, essas alças capilares, né? Recheadas de leucócitos, mais glomerulite. A gente também pode ter, imagina agora que a glomerulite tão acentuada, essa agressão foi tão feia, que matou o meu endotélio, expôs matriz. O próximo passo é trombo. Então, agora nós estamos vendo, além da glomerulite, além dela, a presença de trombos de fibrina, obliterando alças capilares glomerulares. Outro padrão morfológico que a gente pode ver lá no glomérulo. Mais trombo aqui no tricrômico, a gente vê trombo de fibrina depositando nessas alças, vê até hemácia fragmentada, que é um achado indireto de microangiopatia trombótica. Então, das mais variadas causas de microangiopatia trombótica no paciente transplantado renal, rejeição humoral é uma delas. E a gente também vê pericapilarite, olha, um capilar peritubular recheado de leucócito, outro capilar peritubular recheado de leucócito. Aqui, então, nem se fala, olha a quantidade que a gente tem de leucócitos no interior de glomerulite mais pericapilarite, correspondendo aí, então, à inflamação microvascular. Mais pericapilarite, né, inflamação do capilar peritubular, esses leucócitos no interior. A gente também pode ter agressão da artéria. Lembra que a gente pode comprometer também a artéria? Peguei, inclusive, a mesma figura que expressa o mesmo significado. A gente pode ter aqui, ó, a presença de leucócito comprometendo o endotélio, né? Ou a parede desse vaso, ou ainda toda a espessura da parede vascular. Então, isso é achado, além de ser achado de rejeição aguda celular, também é achado de rejeição aguda humoral. Deposição do complemento, aqui pela imunistoquímica, a gente vê o DAB, né, essa coloração marrom depositando aqui nos capilares peritubulares. E quando a gente vai para a crônica, pessoal, agora é só piorar. Tudo igual. A única coisa que vai mudar são os critérios morfológicos, que nós vamos falar aí sobre a glomerulopatia do transplante, sobre a duplicação da membrana. Dar o diagnóstico de rejeição crônico-humoral não é fácil. Não é fácil para a gente dar para o paciente a notícia ruim, porque cerca de 76% dos casos, em menos de 2 anos, provavelmente ele vai perder o seu enxerto a partir do momento que ele receber esse diagnóstico. Então, morfologia. Vou pular aqui e vou mostrar o que é que a gente vai ver, que é a glomerulopatia do transplante. Lembrar que na glomerulopatia do transplante já pode ter proteinúria. A proteinúria é preditora de sobrevida do enxerto. Menor que 2,5 gramas, sobrevida do enxerto de 92% em um ano. Maior que 2,5 gramas, sobrevida do enxerto de apenas 33% ao longo de um ano. Então, glomerulopatia do transplante, além de ser um fator de gravidade, se estiver associado à proteinúria, ele pode ser muito maléfico para o paciente. E o que a gente vê é duplicação. Então, eu tenho duplicação da minha membrana basal glomerular. Ela fica muito aumentada. Olha como ela fica. O lúmen está aqui dentro e tudo isso é membrana. Eu tenho uma linha escura um pouquinho mais para dentro e uma linha escura um pouquinho mais para fora. Eu tenho vários locais de duplicação. Então, a gente vê essa duplicação da membrana basal glomerular. Aqui aproximando, né, nas regiões de duplicação, a gente consegue ver aqui bem a duplicação da membrana basal glomerular. E aqui mais, ó. Então, a gente consegue ver melhor a duplicação na prata e no PAS. O HE não é muito bom, o tricrômico depende do método empregado. Então, aqui, vários locais de duplicação. Isso é glomerulopatia do transplante. Davi, então quer dizer que viu glomerulopatia do transplante é rejeição humoral? Não. Glomerulopatia do transplante é uma das características da rejeição humoral. A gente tem que preencher aqueles 3 critérios.
que vão ser ativação do complemento e a presença do DSA. Como é um rim crônico, pessoal, ele pode ter fibrose intersticial, atrofia tubular, glomerulosclerose global, espessamento fibrointimal das arteríolas. A gente vai depositar o complemento nos capilares peritubulares, foi algo que eu esqueci de frisar. A deposição do complemento, pessoal, ela é no capilar peritubular. Deposição do complemento dentro do glomérulo, ela não é utilizada como critério, tá bom? Tem que ser no capilar peritubular. Aqui, ó, tem aqui no glomérulo, não serve de nada para mim. E que serve essa daqui, ó, no capilar peritubular. Aqui é um paciente com glomerulopatia do transplante depositando o complemento na parede arterial. E aí, para finalizar de maneira bem breve, prometo já estou acabando, a gente também tem algumas situações especiais que o Banff traz. Por exemplo, deposição do complemento sem evidência de rejeição. O significado prognóstico ainda é incerto. A gente não pode ter nada de rejeição humoral, nada de rejeição celular, nem quadro borderline, que é o que está falando. Habilidade significa sem evidência e o pior. Então, esse caso aqui, glomérulo perfeito, túbulo intestino perfeito, não tem nada, vai e deposita complemento só para poder encucar a cabeça do patologista, ele tem que colocar no laudo que corresponde a uma dessas situações especiais. Uma outra situação especial, o oposto agora, quando eu tenho tudo de rejeição, mas não deposito complemento. A gente viu lá, se tem inflamação microvascular moderada, isso já é critério de que depositou um complemento, mesmo que não tenha marcado na imunohistoquímica. Então, a gente vai classificar esse paciente como rejeição mediada por anticorpos, sim, ele entra. Mas a deposição do complemento é um fator prognóstico ruim. Olha só, paciente com que depositou C4D, que não depositou C4D ao longo de um ano. Quem deposita C4D, quem faz a deposição na imunohistoquímica ou imunofluorescência, vai ter uma sobrevida menor do enxerto. Ao longo de 2 anos, essa diferença ela é ainda maior, mais expressiva. Ao longo de 2 anos, quem deposita o complemento tem um prognóstico pior. Então, mesmo o paciente tendo rejeição celular, humoral, tendo rejeição humoral nas duas situações, a deposição do complemento é um fator de pior prognóstico para o paciente. Então, aqui a gente vê muita glomerulite, está bem bonito esse caso, ó, muito leucócito no interior de alça, no PAS, aqui na prata, olha a prata, muita pericapilarite também, leucócito no interior de capilares peritubulares. Inequivocadamente, a gente tem características morfológicas de rejeição humoral, inflamação microvascular de moderada para acentuada. Agora, olha o meu C4D, veio completamente negativo. Marcou em alça capilar glomerular, que não é critério, é até controle interno de marcação. Agora, externamente, não curou nada. Corresponde a um desses casos. É rejeição humoral, mas aparentemente tem um melhor prognóstico. E ainda existe a rejeição subclínica mediada por anticorpos, que essa situação aqui só vai ser observada naqueles serviços que fazem a biópsia protocolar, onde a gente vê evidência morfológica de alteração, né, imunomediada, mas a gente não consegue identificar, mas o paciente não tem sintomatologia, não altera a sua creatinina, ele vai lesionando gradativamente esse rim, sem fazer manifestação clínica, e aí quando o paciente descobre que estava tendo rejeição humoral, quando ele tiver alguma manifestação clínica, a gente vai estar chegando tardiamente nesse enxerto. Então, nos pacientes que fizeram acompanhamento ao longo de 8 anos, quem não teve nenhum padrão de rejeição, sobrevida de 90%, uma boa sobrevida. Quem teve rejeição celular, não é humoral, é celular subclínica, a gente tem uma sobrevida quase igual a um paciente que não teve rejeição. Mas a rejeição humoral subclínica, ela entrou com uma situação especial aqui, porque ela, sim, ela pode alterar e muito a sobrevida do paciente, cai para 56%. Então, rejeição humoral subclínica, ela é um fator prognóstico ruim para o paciente.
Também existem alguns anticorpos não HLA, o Banff não aborda muito esses conceitos, ele não incorporou, eu trouxe só a critério de curiosidade, lembrar que nem todo antígeno vai ser HLA, e essa que está sendo a grande dificuldade atual de imunologistas, patologistas, nefrologistas, conseguir definir melhor essa rejeição humoral. Já existem alguns, né, antígenos relacionados ao antipelercano, ao LG3, anticorpos relacionados à antiangiotensina 2, que a gente já tem estudo que mostra que eles podem ser epítopos de rejeição humoral, mas a gente ainda não incorporou ao Banff. Trouxe só como curiosidade, são raros, são menor quantidade, mas sim, a gente pode ter rejeição humoral sem DSA e até mesmo sem deposição do complemento. Só que a situação ainda não é incorporada pelo Banff, a gente não sabe como que a gente vai trazer essa informação para o clínico. E, por fim, a última situação especial, utilização de marcadores de expressão gênica. Existe uma tabela imensa, impossível, por enquanto, saber qual vai fazer algum sentido para a gente no futuro. Existem vários, são promessas aí que a gente tem para melhorar a assertividade da rejeição no nosso paciente. E eu sempre gosto de mostrar no finalzinho, quando terminar tudo, para acalmar a mente, abrandar a mente. Isso aqui é lá da minha terra, eu sou alagoano. Isso aqui é no litoral sul de Alagoas. Quem quiser conhecer, são as dunas, chamadas de região de Duas Barras, que aí tem um rio que desemboca aqui no mar, e é um mar bem azulzinho, bem clarinho. Tem um restaurante aqui, tem um restaurante até nessa ilha aqui ao lado. Quem quiser conhecer as delícias de Alagoas, fica aí o convite para vocês. Então, era isso. Obrigado pela atenção, muito obrigado pela oportunidade. Eu me coloco à disposição de todos vocês para poder responder qualquer tipo de dúvida ou algo que eu tenha falado aí que não tenha ficado muito claro. Obrigado. Muito obrigada, Davi. Eu acho que excelente apresentação, deixou claro muitas das nossas dúvidas, né? Eu acho que isso é importante e, primeiro, você deixou a gente com água na boca agora, nessa época de pandemia, a gente com máscara e tudo, mostrar uma praia maravilhosa dessa, né? Quem sabe no futuro. Mas se alguém tiver mais alguma pergunta, uma coisa que é importante, Davi, que a gente mande uma história completa e bem feita, né? Principalmente quando você vai diagnosticar essa parte, para você tentar fazer da microangiopatia, para pensar em toxicidade, diferenciar em toxicidade ou então por uma rejeição moral, né? Então, a história vai ser importante. Acho que seu áudio está desligado. Microangiopatia trombótica é um desafio muito grande para a gente, né, doutora Maria Ali? A gente olha no transplantado e muitas vezes a gente não consegue, muitas vezes não vai sair diagnóstico. Se vier as outras evidências morfológicas da rejeição, a gente até consegue. Mas nefrotoxicidade, se o paciente tem uma complementopatia e está fazendo uma chua recidivada no enxerto, vai precisar utilizar aquelas drogas lá, né, do complemento, eculizumab, avacopan, APL2, essas drogas novas que surgiram. Então, acaba sendo um desafio diagnóstico muito grande para a gente que vê morfologia, tentar definir qual é a etiologia da microangiopatia trombótica, que eu acho muito difícil. Obrigada. Ô, Davi, você está recebendo vários elogios aí, né? Doutora Rafaela, doutora Ida, da excelente aula. E eu queria abrir para fazer perguntas, quem quiser fazer perguntas. Não tem nenhuma pergunta. Davi, você costuma usar esses outros marcadores, essa tabela imensa de marcadores aí, CD20, você usa algum marcador em alguma situação específica? Você costuma usar? Na nossa prática, a gente não usa muito aqui não, doutora Maria Alice. O que a gente chegou a fazer por algum tempo foram alguns marcadores de transição epitelial, mesenquimal, que estariam presentes, mas a gente percebeu que na nossa amostra não tinha muita validade não. Estava mais atrapalhando do que elucidando o diagnóstico. Aí a gente parou de usar. A gente segue só a recomendação do Banff mesmo. O que a gente chega a fazer, às vezes, é só ver a morfologia e comparar com biópsias anteriores, encaminhar esses pacientes para alguns locais, os pacientes que fazem essas rejeições subclínicas, encaminhar para tem um grupo em São Paulo que faz algumas pesquisas genéticas para tentar descobrir, mas no laboratório a gente não faz na rotina, não. Doutor tem uma pergunta aí no chat.
Se recomenda biópsia com agulha ou em cunha do doador falecido. Doutor Edson, para a gente, qualquer uma das duas vai servir. A que menos tem complicação vai ser biópsia por agulha. Então, tá com o rim ali na mão, se colocar agulha e pegar córtex para a gente, já vai ser uma maravilha essa biópsia em tempo zero. Então, para a gente, tanto faz, né, para o patologista, eu acho que para o paciente fazer em agulha vai ser melhor para ele. E vai ter a mesma assertividade. Pegando o córtex, a assertividade das duas é exatamente a mesma. O doutor Edson também pergunta aqui se você já achou doador falecido com glomerulopatia. Já. Uma das coisas que a gente já pegou o doador falecido com muita vasculopatia, que acaba sendo mais comum, mas a gente já pegou doador falecido que tinha membrana fina, que a gente viu na eletrônica, a membrana era toda fininha. A gente já pegou alguns doadores com deposição de IgA, que a gente não sabe se é aquela IgA anômala, patológica mesmo, seria nefropatia por IgA ou não, mas a gente acha que era porque o que aconteceu? O receptor, na biópsia inicial, ele tinha deposição forte intensidade por IgA, e aí, com o tempo, eu acho que esse, né, como ele não produzia mais imunoglobulina anômala, a gente foi observando que houve uma diminuição da intensidade na marcação por SGA já no receptor. Então, a gente inferiu que poderia ser do doador, mas a gente não tinha como estabelecer essa correlação, porque teria que ter sido estudado o doador ainda vivo, saber se ele tinha alguma alteração com hematúria, proteinúria, ou até mesmo alteração da creatinina. Mas membrana fina foi um caso bem legal que a gente viu lá. Davi, Mário, parabéns. Olá, Eu cheguei um pouquinho atrasado, mas eu acho que eu cheguei na parte que eu tinha um interesse maior, que é justamente na parte de rejeição mediada por anticorpo, que, na minha opinião, ainda continua um pouco cinzenta. Para você mesmo falou aí que, às vezes, o patologista tem dificuldade, não tem o C4D, enfim, e definir claramente esse tipo. E os imunologistas também, como você falou aí, eles estão dando maior valor para as moléculas não HLA dentro desse quadro. E eu queria te perguntar se você não teria, por exemplo, ontem eu assisti no Congresso americano uma sessão sobre marcadores moleculares da rejeição mediada por anticorpo. E eu acharia importante os patologistas começarem a utilizar alguns marcadores, pelo menos de fibrose até. Então, você pode usar alguma célula, fenotipar alguma célula inflamatória, mas utilizar alguns marcadores de fibrose que eles mostraram estarem correlacionados com desfecho, que é difícil ter uma conclusão nessa altura do campeonato, pelas inúmeras dificuldades que você mencionou. E como eu sempre falo também para o pessoal aí, que forma não é função. Às vezes você vê um rim maravilhoso que não funciona, e às vezes você vê um rim todo esculhambado que funciona. Então, por que vocês não investem mais nos marcadores, pelo menos alguns centros? Eu acho que vale muito a pena, sim, doutor Mário, incorporar esses marcadores, que eles são realmente preditores, só que atualmente eu acho que o principal empecilho vai ser custo. Como é que vai conseguir, por exemplo, a gente tem dificuldade em conseguir, às vezes a gente recebe biópsia, que os serviços falam, olha, tem como fazer só a microscopia óptica, ter a imunohistoquímica para poder ficar um pouco mais barato. Eu acho que um grande empecilho atual é que esses marcadores acabam sendo muito caros e para incorporar numa fase mais inicial acaba sendo difícil para a gente. Mas eu acho que é uma opção muito válida. Na França mesmo, eles já incorporaram, tem serviços que incorporaram e estão tendo bons resultados com esses marcadores. Mas aqui no Brasil, a USP começou alguns estudos, mas ainda não incorporou na prática deles, ainda não. Eu acho que o principal empecilho é custo, mas que vale a pena, vale muito a pena. Então, eu acho, então aqui fica uma sugestão, fazer um pool aí de 2, 3 centros de patologia que escrevam um projeto
com essa intenção de, inicialmente, fazer uma avaliação piloto de alguma região, comprar os marcadores através da CAPES, FAPESP, ou sei lá, qualquer outra fundação aí de fomento, para a gente evoluir nesses marcadores, porque eu acho que vocês, patologistas, também devem sentir, mas o clínico sente que nós estamos empacados, e o Congresso americano tem mostrado isso mesmo. Droga, não tem mais nada novo. Então, o investimento está sendo em marcadores biomoleculares. Eu acho que nós estamos ficando para trás com essa justificativa. O custo, eu sei que é caro, então não dá para alguém comprar sozinho, vamos fazer um pool, faz um projeto conjunto que tenha uma certa facilidade de aceitação, principalmente no caso da FAPESP, isso eu posso te dizer. Aí em Minas vocês têm uma agência de fomento tipo FAPESP, né? Então, não sei se seria melhor, onde seria melhor, acho que teria que pedir, bater de porta em porta até conseguir um financiamento desse. Escolher aí 10, 15 marcadores, porque não dá para escolher tudo, ver um custo razoável e distribuir para esses 3, 4 laboratórios que podem fazer parte desse grupo, para a gente avançar um pouco no conhecimento. Sugestão. Concordo e muito boa sugestão, vale a pena mesmo, vale a pena. Aqui na FAPEMIG a gente não está conseguindo mais subsídio, a gente não, ficou, por causa da pandemia, né, teve esses problemas, a gente ficou sem receber, mas vale muito a pena. No chat, perguntaram, biópsia em tempo zero, seria melhor fazer pré ou pós-perfusão do enxerto, quais vantagens e desvantagens? O mais adequado, como o objetivo da biópsia em tempo zero é avaliar as condições do doador, o ideal seria que a gente visse antes de fazer a perfusão. Mas fazendo a perfusão, não tem tanta alteração. O que mais a gente costuma ver logo após a perfusão são algumas lesões de reperfusão renal, que acontece logo no início, que é uma presença de maior quantidade de leucócitos no interior dos vasos. Então, a gente poderia ter isso e simular aí que o paciente já poderia estar tendo uma rejeição humoral sem ele ter uma rejeição humoral. Então, o ideal seria fazer pré-transplante, para não simular uma hiperaguda. E outra pergunta que fizeram é como 90% dos pacientes chegam já com doença renal terminal, fica impossível fazer diagnóstico diferencial entre de novo e recorrência, certo? Sim e não, doutor Edson. Quando a gente vê, a gente já fez até uma pesquisazinha também aqui, quando a gente faz biópsia, mesmo paciente com rim terminal, ainda tem aí uma assertividade diagnóstica em 10% dos casos. Então, mesmo paciente com rim terminal, a gente consegue dar diagnóstico em 10% dos casos se fizer biópsia. Tem que ter, claro, cuidado com o sangramento, que vai ser um rim que vai sangrar com maior facilidade. E aí, pós-transplante, realmente vai ser muito difícil a gente diferenciar se é recidivo ou de novo. Na prática, o que a gente costuma observar é o tempo que começa a aparecer essas alterações. Quando começa a aparecer, especialmente nos 6 primeiros meses, no primeiro ano, a gente vai favorecer uma recorrência, e se surgir depois, especialmente depois de 2 anos, a gente favorece mais uma de novo. Mas realmente, morfologicamente, a gente não consegue fazer diagnóstico diferencial. E a outra pergunta com relação à microscopia eletrônica, em teoria, por recomendação do Banff, todo paciente que tem 6 meses, pelo menos 6 meses de transplante, né, de 6 meses para cima, ele deveria fazer, sim, a microscopia eletrônica. A gente tem que lembrar que existem algumas lesões que somente são vistas na microscopia eletrônica, especialmente aquelas relacionadas à rejeição humoral. Então, a duplicação da membrana, que é até aquela classificação lá do Banff, que é CG1A, CG1B, a gente só consegue ver na microscopia eletrônica, assim como a multilaminação do capilar peritubular. Então, a microscopia eletrônica, em teoria, deveria ser feita por todo mundo que tem mais de 6 meses de transplante para poder avaliar essas possibilidades. Se eu conseguir só um fragmento, posso dividi-lo? Como? Se conseguir só um fragmento, no nosso laboratório, hoje a gente consegue fazer imunofluorescência e microscopia eletrônica do bloco da parafina. Então, a gente recomenda para o nosso serviço, cada serviço vai variar.
para o nosso serviço, coloca o fragmento inteiro no frasquinho da microscopia óptica, que é um formol tamponado que a gente faz, a gente mede o pH, coloca 10% tudo direitinho, e a gente vai conseguir fazer fluorescência da parafina e a microscopia eletrônica da parafina. A gente vai perder um pouco de rendimento na fração do complemento lá na imunofluorescência, mas todo o restante a gente consegue fazer. Então, o ideal é não dividir. E, se for dividir, que seja feita essa divisão olhando no microscópio. Então, colocar o fragmento a fresco numa lâmina, pegar o microscópio e olhar no microscópio onde tem glomérula e dividir meio a meio. Colocar glomérulo para óptica e glomérulo para imunofluorescência. Então, se for dividir, o ideal é que seja nessa situação. E para a gente, não precisa dividir, porque a gente consegue fazer as técnicas todas pelo bloco de parafina hoje em dia. Você fala na técnica por imunoperoxidase, né, Davi? Isso. A gente usa a proteinase K para fazer reativação antigênica e depois a gente consegue fazer a imunofluorescência da parafina. Então, mas só depois de ter submetido o material a reativação pela proteinase K. E pela imunoperoxidase, a gente consegue fazer na imunohistoquímica alguns outros marcadores. Mas a gente tem feito mais lá no laboratório, doutora Maria Alice, a técnica da proteinase reativando para a própria imunofluorescência. É que eu uso também, mas eu uso só a imunoperoxidase para tudo, né? Então, não faço fluorescência. Lembra naquele dia que eu perguntei para a senhora do C3? Era muito por causa disso, que o C3 tinha um rendimento muito baixo. E a gente pegou um paciente transplantado que provavelmente era uma recidiva aí de um glomerulonefrite por C3, que veio negativa à fluorescência, a gente ia ter que fazer de outra técnica. Aí a gente conseguiu fazer o C3 pela peroxidase e veio positivo. Muito bom, excelente, Davi. Não sei se tem mais alguma pergunta, se alguém gostaria de fazer, mas parece que não. É excelente a apresentação, acho que sempre muito, muito informativa. O Davi tem uma didática excelente, né? E eu só tenho muito a agradecer e deixar o convite sempre aberto para que você esteja presente aqui conosco, Davi. E que participe das nossas reuniões também, sempre, será sempre muito bem-vindo. Agradecer as outras pessoas, que eu vi que muita gente entrou, tem mais de 36, 37, 38 janelas abertas. Isso aqui nós estamos com pelo menos 12 pessoas só em uma janela, então tem muito mais de 40 pessoas assistindo, tem pessoas de todo o Brasil assistindo o Davi, né, Davi? E essa nós vamos tentar disponibilizar, porque nós gravamos a reunião, está sendo gravada, e nós vamos disponibilizar para depois ficar guardado. Mas muito obrigada, Davi, obrigada a todos que estão assistindo. Obrigado também, eu que agradeço o convite e a oportunidade, sempre que possível, eu vou me fazer presente aqui. Gostei demais. Obrigado mesmo a todos. Obrigada, boa semana a todos.